Glória a Deus, meus irmãos. Os demais irmãos que ficaram aí de partilhar conosco, será dada a oportunidade no próximo domingo. Então, quem cantou hoje? Cantou. Agora, próximo domingo, né, irmã Lucilene? Irmã Lucilene, se prepare em nome de Jesus. Os irmãos querem mais? Glória a Deus. Vamos ouvir, vamos abrir nossa Bíblia. 1 Samuel capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 6. Aleluia, Senhor. Os irmãos encontraram aí? Amém. Amém? 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 6. É um texto bem conhecido e eu já ministrei algumas vezes nesse texto, porém Deus falou muito no meu coração para a gente trabalhar esse texto nessa noite, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negueb, incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiam o seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. E as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezarel, e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu no Senhor o seu Deus. Os irmãos continuem com a sua Bíblia aberta. Os irmãos podem sentar. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor se revele a nós e que a palavra do Senhor possa ser ministrada com excelência, não partindo de mim mesmo, mas partindo do Senhor. Oramos também e agradecemos porque até aqui o Senhor tem dado força para cada um dos irmãos, porque até aqui o Senhor tem sustentado os teus filhos, e nesse sustento os teus filhos têm demonstrado a grandiosidade em seu coração, por estar dizimando, por estar ofertando na sua casa. Sabemos, Pai, que os dízimos e as ofertas é para a manutenção da tua casa. E por isso, Pai, eu peço para que o Senhor continue abençoando o celeiro dos teus filhos. Nunca deixe faltar o pão de cada dia na mesa. E nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, eu queria tratar do tema nessa noite: nunca desista da sua família. Nunca desista da sua família. Fala para o irmão que está ao seu lado. Nunca desista da sua família. Amém? Amém. Glória a Deus. O que é que está acontecendo nesse texto? Aqui, meus irmãos, nós encontramos algo extraordinário. Primeiro, Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu sogro, o rei Saul.
Saul passou os 10 anos do seu reinado, os últimos 10 anos, perseguindo Davi, para matar Davi, ao ponto de Davi se filiar aos filisteus. A perseguição foi tão ferrenha que ele chega ao ponto de se alinhar com o inimigo de Israel, os filisteus. E então Davi se reúne com os filisteus, capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi, porque Davi era um israelita. E eles entendiam que se Davi se voltasse contra eles, seria a derrota deles. Então Davi, um dos soldados do rei, fala o seguinte: nós não podemos levar Davi, porque Davi, querendo ou não, ele tem a sua linhagem em Israel. E se ele se voltar contra nós, nós estamos perdidos. Então, rei, manda Davi de volta. E Davi, ele retorna para o lugar onde está os acampamentos, junto com a sua família. E é interessante que quando Davi chegaram à cidade de Ziclag, ele encontra a sua casa, as suas tendas, o lugar onde eles dormiam, se alimentavam, estavam destruídos. Os amalequitas tinham destruído. E é interessante que todos os soldados, tanto Davi como os soldados, quando viram a cidade que estava queimando, que estava destruída, que estava, como se diz, em ruína total, e aí a Bíblia fala que eles choram amargamente. A preocupação deles não era as coisas em si destruídas, mas a sua família. Os amalequitas não tinham só destruído coisas, mas também tinham levado toda a sua família. E os soldados, junto com Davi, choraram amargamente, choraram até não ter mais lágrimas. E é nesse contexto que Davi, nessa situação, aí o versículo 6 fala: porém Davi se reanimou no Senhor. Então essa é a nossa introdução. E eu queria trazer algumas lições para nossas vidas aqui. Primeiro nós vamos identificar a ação do inimigo. Como é que o inimigo age? Qual é a forma que ele planeja? Qual é a forma, qual é a sua estrutura? A primeira coisa, os irmãos acompanhem comigo no primeiro versículo. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb, incendiado a cidade de Ziclag, e levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém o mataram, mas levaram consigo. A primeira coisa que o inimigo ele trabalha é na família. Se você quer ter uma sociedade fraca, é quando você destrói a família, quando você destrói os princípios familiares. E é interessante que o inimigo ele não só destruiu a família em si, né, gerando o quê? Uma saudade, mas ele incendiaram, tocaram em coisas, tocaram principalmente na sua vida financeira. Ô meus irmãos, se tem algo que às vezes nos assola, não é só a vida financeira em si, mas quando o inimigo planeja destruir a nossa família. Isso dói, isso mexe com a nossa estrutura. Primeiro ele tenta nos tirar a estabilidade, tirar a firmeza dos nossos pés, tirando coisas. E ele mexe na vida financeira. Porque tem muita gente que é ligado à vida financeira. E querendo ou não, todos nós somos ligados. Todos nós temos conquista, todos nós conquistamos algo ou tem um anseio em conquistar. Porém, o inimigo ele usa de tal forma, e ele toca na vida financeira. Ele toca de tal forma que ele chega ao ponto de você, às vezes, procurar e você fala assim: cadê o que eu tinha? Agora eu não tenho mais.
Gente que antes tinha ao ponto de abençoar vidas, agora não tem. Agora um ponto de ele ser carregado pelos outros. E o inimigo às vezes age dessa forma para saber a sua estrutura. Em quem você está conectado. Se você está mais preocupado com a vida financeira do que a sua instabilidade em Cristo Jesus. Quando nós estamos bem em Cristo Jesus, por mais que o inimigo tenta destruir a nossa vida financeira, mas nós temos a consciência de que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele mexe na vida financeira e não consegue desestabilizar a nossa vida, ele vai na familiar. Ele leva pessoas que eram próximas, o inimigo leva, de tal ponto que você procura e não acha, e você encontra assim em um estado que não dá para fazer muita coisa, a não ser confiar no Senhor Jesus. E é interessante que a família é o palco das melhores realizações. Porém, a família também é o palco das piores tempestades. E o inimigo às vezes ele tem desestruturado pessoas, distanciado pessoas. E às vezes a gente perde a estrutura. Quem já teve aqui uma experiência de um filho se revoltar contra você? Levanta a mão aí, por gentileza. Quantos aqui já teve uma experiência de você mesmo se revoltar contra os seus pais? Às vezes o inimigo ele usa essa forma. E nesse momento que nós estamos vivendo, há uma sobrecarga espiritual muito difícil até às vezes de compreender. Pessoas, adolescentes, adultos, pastores, pessoas da igreja têm encontrado uma solução que a solução para os seus problemas é uma corda, é se matar, é tirar a sua própria vida. E o inimigo a todo tempo ele está à procura, porque na verdade o que o inimigo odeia é uma família estruturada. Porque o inimigo odeia, porque ele sabe que ali há a presença de Deus. E eu, para ser sincero com os irmãos, que parece que quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais o inimigo age. E de fato, porque ele quer nos testar, saber que quem é o verdadeiro cristão. Mas nós somos duros na queda, porque o Senhor está dando força para a igreja, porque o Senhor está nos dando força. E tem muitas pessoas que falam assim: larga esse Deus, larga esse negócio de caminhar com Jesus, porque isso só traz turbulência, só traz tempestade. Mas nós sabemos que mesmo nas tempestades o Senhor nos ouve. Mesmo na tempestade, o Senhor está com cada um de nós, dando força para nós prosseguirmos, dando força para nós continuar caminhando, porque se não for o Senhor, nós já teríamos desistido. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo hoje. E aí os irmãos falam assim: o pastor está falando com como se diz, uma inteligência nesse aspecto, como se ele nunca passou e nunca pensou em desistir. Eu já pensei em desistir. Eu já pensei de abrir mão da minha família, da minha casa, dos meus pais, e viver em um lugar longe. Eu pensei sobre isso, mas a pergunta é: o que o Senhor tem pensado sobre nós? E eu lembrei que eu estava servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Reis. Eu lembrei que o Senhor pode dar vitória.
Hoje nós falamos aqui em pessoas que estavam precisando de fé para realizar um milagre. Mas eu sei que o Senhor vai dar fé em nome de Jesus. E o inimigo tem feito isso. Ele trabalha em coisas financeiras, instabilidade familiar, e também ao ponto, versículo 3, de Davi e seu soldado encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres e seus filhos tinham sido levados pelos prisioneiros, como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Diante dessa situação, meus irmãos, que nós estamos passando, se eu falar assim, quem tem problema familiar aí, todo mundo vai levantar a mão, é certeza absoluta. A pergunta é, às vezes o nosso coração está árido demais, às vezes nós não derramamos nenhuma gota de lágrimas pela nossa família, pelos nossos. Às vezes o nosso coração está seco, olhos secos, sem quebrantamento no coração. Nós queremos que a nossa família toda que possam servir ao Senhor, mas a gente não tem derramado uma gota de lágrima. Não tem sido a nossa preocupação. E às vezes, meus irmãos, nós temos que derramar as nossas lágrimas. E muita gente fala assim, aquele cidadão não merece nenhuma gota de lágrimas. Nós também não merecemos a salvação. Mas mesmo assim Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não merecemos nada. É sem merecer que o Senhor nos usa para chorar pelos outros, até não ter mais lágrimas. Até não ter mais lágrimas. Não sei se os irmãos já escutaram essa ministração, mas tinha um pastor que ele era muito autêntico, e ele pregava a palavra como o outro. E certo dia a sua filha mais velha resolveu sair de casa. Ela chegou, pai, não dá mais para eu continuar com o Senhor, eu quero sair de casa. Essa vida não dá para mim, essa vida de igreja é chata demais. E ela saiu de casa, arrumou as coisas, a irmã Osma arrumou suas coisas, a Davi e subiu. Quem já teve uma experiência de um filho sair de casa? Parece que fica aquele, sabe, aquela dor no coração. Mas aí ele chegou para a igreja, era um culto como esse. Falou assim, eu preciso entregar a igreja, porque eu não estou conseguindo mais levar a igreja. A saída da minha filha tem tirado meu sono. E aí eu quero entregar a igreja. Já tinha 30 dias que a filha tinha saído de casa. Uma irmã se levanta do meio e fala assim, pastor, posso dizer algo? Fala assim, pode. Nós nunca choramos, derramamos uma lágrima, nós nunca levantamos um clamor pela sua vida. O Senhor tem chorado sozinho. Mas que nessa noite, pastor, antes do Senhor entregar, vamos orar, vamos apresentar a vida dela aqui no altar, apresentar a vida dela aqui na igreja. E aí os irmãos pararam o culto, já não tinha mais culto, os irmãos reuniram lá, os irmãos oraram e choraram a noite toda, ao ponto de olhar, já era passava de 2 horas da manhã, e os irmãos orando, passou 3 horas da manhã, e os irmãos orando, os irmãos levantou um clamor extraordinário, e 2 dias depois, a filha liga para o pai. Pai, olha, o que foi que aconteceu 2 dias atrás? Passei a noite pensando no Senhor. Aquilo que Deus falava no meu coração, que aquilo que eu fiz foi errado. O Senhor me aceita de volta. Eu aceito. E a filha entrou novamente em sua casa, abraçou seu pai e teve um renovo espiritual, porque ele gastou tempo, a sua oração, junto com os irmãos. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não é para orar só pelos nossos problemas, mas é pelos problemas também dos nossos amigos, dos nossos companheiros em Cristo Jesus. Às vezes nós temos que gastar mais tempo orando e chorando na
na presença do Senhor do que ficar se lamentando. Então o inimigo ele usa de tal forma que no versículo 6, então o inimigo usou a vida financeira, usou a família, e no versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens que falavam em apredejá-lo estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Aqui há uma coisa que a gente precisa pontuar aqui. Os soldados que eram aliados de Davi agora se revoltam contra Davi. A pessoa que era o braço direito de Davi agora se revolta contra ele. E Davi ficou angustiado com isso. Meus irmãos, não tem algo que dói mais. É quando um dos nossos se levanta contra nós. Aquele que é o nosso aliado se levanta contra nós. E quando nós se levantamos contra o nosso aliado, nós fazemos do inimigo o nosso aliado. E os soldados se viraram contra Davi e diziam assim: a culpa é sua, Davi. A culpa é sua porque agora nós procuramos os nossos filhos, agora nós procuramos as nossas esposas. A culpa é toda sua. Ô meus irmãos, às vezes nós estamos caminhando saudavelmente diante do Senhor e de repente vem uma tempestade tremenda que nos assola e às vezes o nosso aliado se revolta contra nós. Pessoas que eram para nos abraçar, pessoas que eram para nos impulsionar, agora colocam toda a culpa em nós, dizendo que nós somos culpados. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso? Às vezes da nossa esposa, do nosso esposo, ou de um filho. Mas eu quero que você entenda nessa noite que a pessoa que está do seu lado, ela não é o seu inimigo. Entenda isso. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo, contra os principados e as potestades nas religiões celestiais. A nossa luta hoje, o nosso inimigo não é o nosso filho, o nosso inimigo não é a nossa esposa, o nosso inimigo não é o nosso esposo, o nosso inimigo não é um primo, não é uma tia, o nosso inimigo é Satanás. É ele que tem planejado, é ele que tem feito toda a situação para tentar destruir. Mas nós nessa noite vamos fazer do nosso aliado o nosso aliado. Mas nós vamos fazer nessa noite o nosso inimigo, o inimigo que nós vamos enfrentar com toda a força. E às vezes, meus irmãos, nós queremos colocar a culpa em pessoas, e não é em pessoas. O inimigo tem tentado destruir. E ele tem feito toda a situação, na área profissional, na área conjugal, nos nossos relacionamentos pessoais. Ele tem tentado tirar a instabilidade, mas não faça do seu aliado o seu inimigo. Amém? Amém. E eles colocaram a culpa no Davi, dizendo assim: Davi, a culpa é sua. O que Davi fala para eles? Davi não fala nada. Davi, ele entendeu. Ele entendeu que o inimigo estava planejando algo. E no final do versículo 6 fala assim: Davi, porém, fortaleceu no Senhor o seu Deus. O Senhor está nos chamando para nós fortalecer no Senhor. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as dificuldades. Mas que possamos fortalecer no Senhor. Que possamos sair daqui com uma esperança renovada. Porque aquilo que é nosso vai ser nosso. Porque aquilo que o Senhor confiou a nós, nós vamos tomar posse em nome de Jesus. O inimigo tem tentado destruir de tal forma, mas eu sei que é apenas um processo. Porém, nós precisamos se reanimar
no Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas vão falar assim: você sabe o que está acontecendo na sua vida? Você está com uma vida que está se acabando assim. Mesmo que esteja acabando, eu vou procurar força no Senhor. Mesmo que eu esteja só os pedacinhos. Os pedacinhos. Ô, meus irmãos, às vezes eu já parei em situações que às vezes a gente ouve coisas que doem mais do que muitas coisas. E um certo dia eu cheguei na minha família, e aí um da família falou o seguinte: e aí, pastor, você já enricou? Tá aí só tomando dinheiro dos fiéis? Rapaz, aquilo foi assim, que pegou assim na ponta da cabeça da dona, que eu senti tremer aqui a minha. Eu falei assim: se for agir pela carne, Thiago, me deu vontade de pular no pescoço. Viu, Thiago? Me deu vontade de pular no pescoço, meu irmão. Sabe? E aquilo que o Senhor falou: Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus. Eu não sou o que as pessoas falam. Eu sou aquilo que o Senhor planejou para eu ser. A mim o Senhor confiou, e a mim estarei diante de ti todos os dias. Aleluia. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim: você está bem? Você não vai perguntar como é que eu estou? Eu estou bem espiritualmente. O Senhor tem me dado força, o Senhor tem planejado a minha vida. E como é que está a sua vida? Quebrou ela porque tinha separado. Estava desestruturada em todos os aspectos. Às vezes nós temos que usar sabedoria. Em vez de pular no pescoço e matar, a gente ora para que o Senhor abençoe. E eu entendi que a luta, eu sabia que era o inimigo, mas eu repreendi. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus, por dentro aqui. Mas tem momentos que você tem que falar na cara dele: está repreendido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Davi se reanimou no Senhor, e a gente precisa fazer isso. Amém. Em versículo 7, Davi então disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe Davi. E ele perguntou, e aí Davi faz uma oração, doutora Teresa, mais curta possível, bem objetiva. Ele fala o seguinte: Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores. Agora ele fala para o Senhor: esses pessoal que entraram e levaram a minha família, levaram as coisas, levaram o ouro, levaram a prata. Davi entra na presença de Deus e fala assim: Deus, irei perseguir, alcançá-lo-ei, irei alcançá-lo. E Deus responde para ele no versículo 8: e o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você vai alcançar e vai conseguir libertar todos os prisioneiros. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que o Senhor está querendo dizer para nós? É que nós precisamos continuar lutando, que nós vamos alcançar. O Senhor está trazendo a palavra. Nós não somos produto do meio. Nós não somos produtos de acidentes. Nós somos ungidos do Senhor. O Senhor nos chamou para a sua glória. Aleluia, Deus. Se o Senhor falou, se nós vamos conquistar, eu tenho um anseio de conquistar todas as cidades do Tocantins com essa igreja. Se o Senhor falou, irei alcançar, irei conseguir. Isso não vai ser sozinho, vai ser juntos. Amém, Jesus. Se o Senhor falou que você vai frutificar esse lugar, que sua vida financeira vai crescer nesse lugar, confie no que o Senhor está falando. Não trema diante das situações, mas creia no Senhor, no seu Deus. Eu lembro uma vez, meus irmãos, que eu fui concorrer uma vaga de emprego no INCA. Tinha umas 20 pessoas para fazer entrevista. E um chegou do meu lado e falou o seguinte:
nós não vamos conseguir, porque aqui tem pessoas mais capacitadas. Eu falei assim, não, eu estou aqui porque o Senhor pediu para mim vir aqui nesse lugar. Eu vim pela promessa do Senhor Jesus. Se o Senhor falou, eu preciso descansar. Porque às vezes nós duvidamos. Se o Senhor falou algo, meus irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Deus. E eu cheguei para essa entrevista e foi uma semana me chamaram, dizer assim, você foi capacitado. E a menina que me chamou falou assim, você foi escolhida, agora eu não sei como. A Luciana. Eu falei assim, bom, agora eu já vou entrar com o pé esquerdo no lugar. Porque aqui tinha vários convites melhores. Você só tem curso de informática básica e avançado. Eu falei, rapaz, eu preciso disso. Para mim começar o trabalho, preciso jogar ele lá trabalho. Mas eu fui confiando na promessa. Quando você vai confiando na promessa, não precisa de correr. Aleluia. Quando você vai confiando nas promessas, você só precisa confiar naquilo que o Senhor já falou. E eu já vim confiado aqui em Gurupi. A doutora Tereza junto com o doutor Frederico falou assim, pastor, nós conversamos nós dois, falei assim, nasci, o que é? Eu sabia que eles iam fazer essa proposta. Se Deus falou no nosso coração, eu falei assim, mas se falou, vai dar certo. E eu preciso confiar. Se é Deus que está falando, eu preciso confiar na promessa de Deus. Eu falei, mas aí eu preciso, irmão Osmar, confirmar com Sandra. Né? Porque ela está lá na empresa, V3 Brasil. E aí eu cheguei e falei assim, Sandra, ó, recebi uma proposta. Aquilo que eu estou tirando o meu sono, não estou nem pisando direito, estou assim, minhas pressas estão até baixas, eu falei para ela. Aí ela falou assim, para onde você for, eu vou. Glória a Deus. Aleluia. A minha mala já está pronta. Eu falei, meu Deus, eu ia escutar o nome dela para me sossegar e dizer assim. Que aí eu ia chegar no doutor e falar assim, ó, doutor, foi boa a proposta, mas aí a minha esposa não vai não. Aí eu já cortava logo, né? Dizia assim, agora vamos ter que continuar aqui em Palmas. Aí eu falei assim, agora pronto, agora eu tenho que falar que ela concordou, né? Cheguei, agora eu vou na igreja. Se os irmãos, né? Cheguei nos irmãos, aí um irmão Alex falou assim, pastor, eu já sabia que o Senhor já me era para ficar aqui com a gente. Deus já, vai em paz, pastor, Deus está com o Senhor. Eu falei assim, pronto, agora já não tem mais o que... E aí deu certo, meus irmãos, porque eu confio na palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém. E para a gente finalizar, nós temos 6 minutos. No versículo 16, o que é que estava acontecendo? Depois que Deus falou para ele assim, vá e conquista, vai de volta que eu vou dar para você tanto a sua família como as suas coisas. Mas o que é que está acontecendo no versículo 16? Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas, que tinham roubado tudo, que tinham saqueado a cidade, levado as mulheres como os prisioneiros, os filhos, estavam espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. O inimigo estava comemorando, estava tendo festa, uma rave, estavam os foguetes lá, churrasco, comemorando aquilo que conquistou de Davi e os seus soldados. Pensa, meus irmãos, o inimigo tem tirado coisas e às vezes tem festejado. E muitas pessoas estão chorando e o inimigo tem feito festas. As noites espirituais, eu não sei se os irmãos já pediram ao Senhor para que o Senhor ministre em seu coração. Eu escutava tambores, suadas festas, que o inimigo tem tirado pessoas, levado às drogas, pornografia, levado aos vícios, levado às suas delícias em si mesmo. E o inimigo tem aplaudido, comemorando, batendo palmas, sem saber eles que o Senhor está no controle de tudo. Que hoje a festa não vai ser lá, hoje a festa é aqui.
O inimigo tem festejado lá, sem saber ele que o Senhor vai trazer de volta o que o inimigo quer. O Senhor vai trazer de volta a alegria, o Senhor vai trazer de volta a esperança, o Senhor vai trazer de volta a vontade de viver. Glória a Deus. O Senhor vai trazer de volta as realizações extraordinárias em nós e através de nós. Aleluia. Pastor, que garantia que o Senhor dá para nós? A garantia do versículo 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, nada faltou. Versículo 19, está escrito aí: nada faltou, nem o jovem, nem os velhos, nem as filhas e nem as filhas, nem os bens e nem qualquer outra coisa que foram levados. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo. É por isso que nós precisamos ser fiel a essa palavra. Você vai conquistar tudo de volta. A sua família, a sua casa, os seus bens. Creia no Senhor, o seu Deus. O Senhor tem feito coisas extraordinárias aqui nesse lugar. Eu lembro muitas vezes, irmãos, pastor, ore pelos meus filhos. E hoje uma das filhas dela estava cantando aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu já ouvi testemunho, de filhos querendo tirar a vida. E o Senhor trouxe de volta, e hoje é uma pessoa maravilhosa e está no nosso meio. Pessoas que esperou 10 anos para casar. O Senhor trouxe de volta um homem extraordinário, bonito. Trabalha lá no Sesc. Quando eu sempre vi ele lá no Sesc, eu andando lá no Sesc, e ele sempre de cabeça baixa, assim, meio desconfiado. Eu falei assim: esse rapaz ele é meio desconfiado. Mas ele sempre levantava a cabeça assim para mim, ele cumprimentava, né? E eu gosto de conversar com todo mundo. E às vezes você perguntava, pegava o nome dele: como é que você está? Você está bem? Tá? E aí ele foi, né? Quando eu chegava no Sesc, aí eu já não ia a direção dele, ele já ia a minha direção me cumprimentar. Eu falei assim: esse homem é diferente. Certo dia a irmã Elvia falou assim: pastor, tem uma bênção chegando aí. Eu falei: rapaz, olha só, milagre chegando, a bênção chegando. Eu nem sabia quem era. Eu não sabia quem era até o momento. Quando eu vi o homem, eu falei assim: é de Deus. Amarra logo lá o cadastro do sapato dele para ele não andar muito longe, não dá perto. E aí o homem está aí extraordinariamente com um sorriso no rosto. Glória a Deus. Uma época que só vivia chorando pelos pés, reclamando. Agora você é a irmã que só fala benção. Eita glória. Não tem dificuldade. Se você está com dificuldade, você vai crer que eu... E aí ela conta o testemunho dele. Eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas estou expondo aí, não, me perdoe. Bota na minha conta aí. Deus pode trazer de volta. O irmão Enzo sai daqui sem direção. Saindo sem rumo, pastor, eu tenho que ir. Por que eu tenho que ir? Eu falei: irmão Enzo, mas vamos provavelmente fazer uma festa de despedida para o senhor. Eu falei assim: não dá tempo não, e foi embora. Quando é que não voltou para o braço da sua amada. Glória a Deus. Aleluia. Voltou alinhado de carro novo, buzinando, porque o Senhor trouxe de volta aquilo que tinha perdido. Deus restaurou. Amém. E o Senhor pode trazer de volta. Né, irmão Stanley? É sério? Não chegou ainda não. Deus, eu estou orando para o Senhor mandar uns varão aqui na igreja. E tem chegado, está chegando uns aí, né? Olha para o lado que é Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.
Senhor sempre traz de volta. Ele tem um cuidado especial por cada um de nós. Talvez tem pessoas aqui que falam assim, rapaz, já pegou o carro, já saiu aí com vontade de sumir, e diz assim, não, se vira aí, cuida do povo, porque eu não vou voltar mais não. E o Senhor fala, não, eu vou trazer de volta, porque eu te amo. Não é porque você é alguma coisa não, é porque o Senhor te ama. É porque o Senhor derrama a sua misericórdia. Dizer assim, volte porque é essa que eu te dei. Volte porque é esse que eu coloquei nas suas mãos. O Senhor sempre traz de volta. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor quer algo extraordinário. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e Salvador? Levanta a sua mão direita e nós vamos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Senhor? Nessa noite, levanta a sua mão direita e nós vamos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que deseja congregar conosco aqui nesse ministério? Levanta a sua mão direita e nós vamos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Se não, vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que foi ministrado aqui. Como é bom, Pai, te servir, como é bom ouvir, Pai, a palavra que veio do Senhor. Abençoa, Pai, os teus filhos. Não deixe, Pai, que o inimigo esteja nesse exato momento comemorando, mas que a alegria do Senhor possa ser brotada em nossos corações nessa noite. E que o Senhor possa ter de manchar, Pai, o arraial do inimigo. E que o Senhor possa, Pai, trazer de volta, Pai, os nossos sentimentos, as nossas realizações, a nossa saúde. Pessoas que eram sadios 100%, agora passam por situações difíceis em sua saúde. Traz, Pai, de volta a nossa saúde em nome de Jesus. Traz de volta, Pai, os nossos sentimentos. Traz de volta, Pai, tira, Pai, do nosso meio toda a ansiedade. Tira, Pai, do nosso meio toda a depressão em nome de Jesus. E traz de volta, Pai, a nossa saúde. O Senhor é o Deus que faz a vida. O Senhor é o Deus também que pode restaurar a vida. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para sermos restaurados, Senhor. Oh, Deus Santo, restaura a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento familiar, os nossos relacionamentos, Pai, de amigos, pessoas que não eram para ter saído da nossa vida, vai sair. Mas se for do Senhor, se for, Pai, direcionado do Senhor, traga de volta, Pai, para o nosso benefício. Traga de volta, Pai, aquela pessoa que às vezes nós não falamos mais, mas que o Senhor nos dê coragem, sabedoria, para que possamos, Pai, encontrar, porque o Senhor trouxe a palavra ao nosso coração, para nós irmos, que nós vamos conquistar de volta, para nós darmos os passos, porque o Senhor está conosco, o Senhor está nos dando força. É por isso, Pai, que nós se agarramos nessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.